Hoje é segunda-feira, dia 17 de maio de 2021. E o tema que estudaremos na nossa lição da escola sabatina será Laços que Unem. O texto que serve como base para o nosso estudo de hoje é Deuteronômio capítulo 4, verso 13, que diz: Então ele anunciou a sua aliança, que ordenou a vocês, os 10 mandamentos, e os escreveu em 2 tábuas de pedra. Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Seja muito bem-vindo. Quando analisamos o que falamos até o presente momento a respeito da aliança que o Senhor Deus fez com Israel, e ao mesmo tempo as demais alianças, a aliança que ele fez com Abraão, a aliança que ele fez com Noé, a aliança que ele fez com Adão, o que é básico em todas essas alianças, e nós enfatizamos muito, principalmente na semana passada, é a graça de Deus. A graça é a base para essas alianças. Nenhuma dessas alianças teria sido possível se o Senhor Deus não tivesse colocado como base dessa mesma aliança, desse acordo com a humanidade, a sua graça maravilhosa. Por quê? Porque o pecado mudou nossa genética, o pecado nos lançou numa situação completamente desprezível, deplorável e irremediável aos olhos humanos. Não tem remédio, não tem como resolver, porque o salário do pecado é morte e todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então, para que a aliança entre Deus e a humanidade funcionasse, a base para ela, em todos os tempos, tem que ser a graça. Entretanto, quando olhamos também para a aliança, e agora vamos tentar mostrar para você aqui um outro detalhe, existem laços que unem a graça à questão da lei. A lei de Deus é muito importante dentro do contexto da aliança. E em todas as alianças sempre estão presentes os elementos da lei, das regras da aliança. Por quê? Bom, vamos tentar entender a aliança à luz daquilo que ela é, um acordo. Sempre que Deus fez uma aliança com a humanidade, ele tinha um propósito. Já vimos que Deus tinha um propósito quando fez a aliança com Adão, já vimos que ele tinha um propósito quando fez a aliança com Noé, já vimos que ele tinha um propósito quando fez a aliança com o Abraão, já vimos que ele tinha um propósito quando ele fez uma aliança com Israel. Vamos só lembrar do que é que Deus queria com Israel? Deus escolheu Israel para poder ser uma nação santa, um reino de sacerdotes, para que através da nação de Israel, e como vimos na lição de ontem, Israel não foi escolhido porque era o melhor, Israel não foi escolhido porque tinha melhores dons e talentos, porque tinha melhores recursos, porque era uma nação superior. Não, Deus em sua soberania os escolheu porque ele tinha um propósito, ele queria através de Israel abençoar os outros, abençoar todas as nações da terra. Para que o propósito dessa relação que Deus tinha criado com Israel funcionasse, era necessário que algumas leis se fizessem presentes. Já vimos que o povo de Israel havia passado 230 anos no cativeiro, na escravidão no Egito. E que nesse tempo, muito do conhecimento de Deus tinha se perdido, e os usos e costumes de Israel haviam se misturado com os usos e costumes do Egito. Deus queria, através de Israel, fazer com que as outras nações percebessem que existe um jeito mais puro, um jeito mais respeitável, um jeito mais pacífico de se viver, um jeito com respeito, com amor, que faz com que o ambiente e a nação se torne muito melhor. E através desse estilo de vida que Deus estava imprimindo em Israel, Deus queria que as outras nações fossem atraídas para Israel. Claro que para que o propósito de Deus pudesse acontecer, Israel deveria tomar cuidado com algumas atitudes. Deveria evitar algumas atitudes e deveria fazer algumas outras coisas, deveria tomar algumas atitudes. E aí entram as leis. Quando você olha para as leis que foram dadas a Israel, lá no Sinai, na Península do Sinai, naqueles 2 anos, houve vários tipos de leis que Deus deu a eles, visando esse propósito exclusivo. Deus deu a eles leis para Israel enquanto teocracia.
leis que regulamentavam como é que aconteceria a guerra quando a guerra acontecesse, leis que regulamentariam as propriedades, leis que regulamentavam como eles deveriam tratar dos servos, tratar dos estrangeiros, tratar dos pobres, tratar das viúvas, dos órfãos, leis que iriam estabelecer qual deveria ser a postura dos líderes da nação, leis que iriam regulamentar os relacionamentos entre marido e mulher, filhos e filhas, leis que regulamentariam como a família deveria funcionar, tudo isso visando Israel enquanto nação. Foram dadas também leis que regulamentariam os sacrifícios, ou o serviço que aconteceria no santuário. Deus queria que a graça estivesse muito clara diante deles. Para que o santuário funcionasse decentemente, o Senhor Deus deu leis bem claras sobre como o sacerdócio deveria se comportar, que tipo de sacrifício deveria ser feito em cada uma das situações, que tipo de ofertas deveriam ser oferecidas a Deus, como a nação se comportaria com isso tudo. Essas leis foram dadas com o propósito de poder criar uma nação que, dentro de um contexto, uma teocracia, onde Deus é o rei, as coisas pudessem funcionar. Deus deu a eles também leis de saúde, leis que deveriam fazer com que eles tivessem mais saúde entre as outras nações. Uma das promessas que Deus tinha feito é de que eles teriam mais longevidade. Para isso, Deus estabeleceu o que eles poderiam ou que não poderiam comer. Deus também deu a eles leis que já existiam. Veja, essas leis que eu mencionei até agora foram leis que o Senhor Deus criou para regulamentar a nação de Israel, ok? Eu tiro daqui a lei de saúde, porque essa também já existia. Deus já tinha estabelecido, antes desse momento de Israel enquanto nação, a separação entre animais puros e impuros. Isso a gente vê perfeitamente quando Noé entrou na arca. Na lista que vai ser apresentado os animais que entraram na arca, aparecem animais puros e animais impuros. Então, isso já existia antes de Israel ser estabelecido como nação. E os 10 mandamentos do Senhor? Os princípios dos 10 mandamentos, como eu já mencionei, se você der uma olhada no livro de Gênesis, você encontra os princípios diluídos dentro da própria vivência dos patriarcas. Então, essas leis já existiam. O Senhor Deus apenas trouxe até eles. Ok? Então, veja, algumas leis foram dadas para que eles, como nação, funcionassem dentro do plano de Deus. Outras, que já existiam anteriormente, leis de saúde e, ao mesmo tempo, leis que regulamentavam a relação com Deus, ou seja, os 10 mandamentos, o Senhor Deus simplesmente fez com que eles pudessem se lembrar. Por que Deus teve que dar explicitamente os 10 mandamentos? Porque no tempo em que eles estiveram lá no Egito, vamos pensar só na questão da guarda do sábado? Quando que escravo guarda sábado? Eles perderam a noção de muitas das coisas dos princípios dos mandamentos. Eles adoravam imagens. É tanto que pouco tempo depois que Deus tinha mencionado os 10 mandamentos, Moisés estava no monte ainda recebendo as tábuas, mas Deus já tinha falado sobre elas. Eles fizeram um bezerro de ouro para poder adorar. Então, quando você vai aqui analisar, Deus precisou estabelecer as regras para que eles pudessem ser o que Deus tinha pedido ou tinha sonhado que eles fossem, dentro daquela relação de aliança. E em todas as alianças existiram regras. Já mencionamos, por exemplo, a aliança que Deus fez com Noé. Deus disse para ele: minha graça vai te salvar, Noé. Mas eu quero que você construa uma arca e que você entre dentro dela juntamente com a sua esposa, com os seus filhos, com as suas noras e com os animais que eu vou mandar lá para dentro. Se Noé não tivesse obedecido, ele não teria conseguido se salvar. Compreende? Em todas as alianças que o Senhor Deus fez, haviam regras. Não eram regras que visavam ou que o indivíduo faria aquilo para poder se salvar. Não. Quem iria salvar, quem iria agir na experiência do ser humano, seria Deus, seria um ato de Deus. Mas haviam algumas coisas que o Senhor Deus pedia que o indivíduo fizesse para que o propósito que Deus tinha com aquela aliança se cumprisse. Com Israel não foi diferente. Se Israel tivesse respeitado todo esse conjunto de leis, não para ser salvo, porque a salvação seria dada a eles pela graça mediante a fé. Mas se eles tivessem respeitado essas leis, eles teriam conseguido ser o que Deus sonhou que eles fossem. Um reino de sacerdotes, uma nação santa,
que trabalharia para poder difundir o conhecimento de Deus às outras nações. Mas eles fizeram exatamente o contrário, eles se fecharam dentro de si mesmos, eles não quiseram ser uma bênção para as outras nações, não viveram os princípios da lei do Senhor. Então, com isso, o propósito de Deus não se cumpriu com eles. Você compreende, portanto, que as leis não foram dadas para poder salvar o indivíduo que estava na aliança. A salvação, ela provinha do Senhor. Mas as leis iriam ajudar, iam estabelecer as regras para que o propósito de Deus com aquele grupo com quem ele estava fazendo a aliança pudessem acontecer. Eu quero orar a Deus agradecendo ao Senhor porque Ele pensou em tudo. E ao mesmo tempo pedir que Ele nos ajude hoje a entendermos qual é o nosso papel na aliança que Ele tem conosco. E entendermos que hoje Ele não quer que guardemos os seus mandamentos para podermos ser salvos, mas para que possamos ser aquilo que Ele sonhou que fôssemos dentro da aliança que Ele estabeleceu conosco. Vamos orar? Obrigado por Tuas leis, Senhor, e obrigado porque o Senhor tem trabalhado para poder fazer com que todo o seu povo com quem o Senhor tem uma aliança possa ser aquilo que o Senhor sonhou que eles fossem e cumprir o papel que o Senhor sonhou que eles cumprissem. Ajuda-nos a podermos conseguir fazer isso. Israel não conseguiu, mas queremos, no nosso tempo, nossa geração, fazer aquilo que o Senhor espera que façamos e ser aquilo que o Senhor espera que sejamos. Pois em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?